Olá! Nesse trabalho para a disciplina de Didática 2, falaremos sobre o texto Por que o Construtivismo não Funciona, de Júlia Beatriz Lopes Silva, Annelise Júlio Costa e Vitor Gerald Reis. Realizado por Diego Freitas, Marcos Nascimento e Natália Marques. O artigo Por que o Construtivismo não Funciona? Evolução, processamento de informação e aprendizagem fala sobre a falha do construtivismo enquanto estratégia pedagógica. Tendo sua origem na ideologia de autores como Jean-Jacques Rousseau, que basicamente negava a existência da natureza humana, as pessoas nasciam então como uma página em branco, e elas são moldadas ao longo de suas vidas pelas culturas e assim se tornam apenas produtos dos meios, nos quais fazem parte, e sua inclinação para o bem ou para o mal depende da atuação do Estado. Por sua vez, a negação de uma natureza humana e a atribuição de um papel preponderante ao Estado permitiram uma ligação entre as ideias de Rousseau e Marx, com a educação sendo vista como um veículo para a revolução social, abolindo a sociedade de classes e permitindo a dominação total da sociedade pelo Estado. O objetivo inicial do construtivismo era estimular o desenvolvimento de metodologias que tornassem a aprendizagem mais atraente para crianças e jovens, aproximando-se de seu contexto social e se tornando mais lúdica. Porém, o que é visto hoje é uma instrução minimalista, ou Minimally Guided Instruction, proporcionando situações, problemas e materiais, e deixando a criança resolver por conta própria. Segundo o texto, uma instrução sem instrução. Ao longo do texto, há 6 subcapítulos que discutiremos a seguir. O construtivismo confunde pedagogia com epistemologia. Epistemologia, em sentido estrito, refere-se ao ramo da filosofia que se ocupa do conhecimento científico. É o estudo crítico dos princípios, das hipóteses e dos resultados das diversas ciências, com a finalidade de determinar seus fundamentos lógicos, seu valor e sua importância objetiva. Segundo o texto, o construtivismo pressupõe que a criança, quando deparada com um problema, terá a abordagem parecida com a de um pesquisador adulto, construindo conhecimento através de investigação epistemológica. Porém, pesquisas mostram que crianças e adultos se diferem muito na forma como solucionam problemas, não tanto pelo aspecto racional, mas no sentido de conhecimento acumulado. O exemplo que o texto fornece é de 2 jogadores de xadrez, um novato e um mestre. Eles podem não se diferenciar muito no quesito da inteligência, mas a experiência acumulada que o mestre possui é o que faz dele um mestre. Quando diante de uma jogada, o novato precisa raciocinar minuciosamente o que fazer, enquanto o mestre, por sua vez, precisa apenas reconhecer um padrão de jogada e buscar em sua memória os possíveis desfechos. Ignorar essa diferença entre mestre e novato faz com que se tenha uma expectativa irreal dos alunos, gerando uma demanda superior às suas capacidades. Segundo o texto, enfatizar a compreensão em detrimento da decoreba priva o aluno de tornar alguns processos automáticos, que são essenciais para a aprendizagem de coisas mais complexas. O construtivismo confunde dimensões da aprendizagem. O texto defende que o aluno deve ter um papel ativo na aprendizagem, mas que ele pode ser comportamental, externamente observável ou cognitivo, internalizado, ou seja, não observável. O construtivismo, por sua vez, privilegia a atividade comportamental. Os alunos são encorajados a buscarem as soluções, procurarem e constituírem materiais e engajar em grupos. Porém, é defendido que a atividade comportamental excessiva gera detrimento da atividade cognitiva. O texto menciona uma piada feita por Russell, que após ter visitado as universidades nos Estados Unidos e na Inglaterra, questionou-se sobre a diferença dos 2 lugares, e disse que o que mais lhe chamou a atenção foram os ratos. Ratos estadunidenses, quando colocados em um labirinto, corriam de um lado para o outro até encontrar a saída. Já os ratos europeus ficavam quietos, pensando até encontrarem a solução. É argumentado que professores e alunos submetidos ao construtivismo são como os ratos americanos. No domínio 3, o autor fala sobre como o construtivismo ignora a natureza evoluída da mente humana. Os nossos principais sistemas cognitivos lidam com grupos, sozinhos, recursos naturais e ambientes físicos.
Os domínios grupo e sozinhos são adquiridos de forma natural, sem necessidade de instrução. A motivação para a aprendizagem tem sentido por si só, para criar uma caixa de ferramentas mentais para utilizarmos sempre que houver necessidade. Exemplos são reconhecimento de faces, a linguagem oral, a matemática intuitiva, como a contagem e operações básicas. Já os domínios de ambiente físicos e recursos naturais evoluíram de acordo com o ambiente, variando e sendo muito mais imprevisível, principalmente no aspecto social. Para ficar altamente desenvolvido nesses domínios, os seres humanos sofreram pressões evolutivas que dizem respeito aos desafios colocados pela cooperação e competição. A resposta a essas pressões foi a evolução de uma ferramenta cognitiva poderosa, a inteligência geral ou fator G. Um aspecto em especial da inteligência geral, a inteligência fluida, permite ao indivíduo resolver de forma estratégica problemas com os quais nem ele nem a espécie haviam enfrentado antes. Mas este sistema funciona de forma lenta, exigindo muito trabalho, tem capacidade limitada e é muito mais suscetível ao erro. Ele exige um processo longo de aprendizagem com instrução formal. Também não existe uma motivação por si só para aprender nos domínios biologicamente secundários. A motivação precisa ser aprendida, constituindo-se um domínio secundário de motivação para o desempenho acadêmico. São exemplos de domínios secundários a aprendizagem da leitura, o uso da leitura para aprendizagem e aspectos mais formais da aritmética, tais como tabuada, valor posicional e algoritmos de cálculo. O autor afirma que a tragédia do construtivismo é que a aprendizagem social, em um contexto natural e informal, é suficiente para a aquisição de perícia nos domínios primários, mas não nos secundários. Um exemplo é a Pedagogia do Oprimido, do professor Paulo Freire. A ideia apresentada nesse livro é enriquecer os materiais e práticas de ensino com conteúdos que se assemelhem mais à experiência de vida dos estudantes. Mas isso não funcionará, pois para utilizar a leitura para aprendizagem, o indivíduo precisa primeiro aprender a ler. E ele não vai conseguir isso se iniciar por textos que até podem ser de maior familiaridade e significado pessoal, mas que continuam sendo inacessíveis. A aprendizagem da leitura requer o domínio sobre as correlações, grafema-fonema e automatização do reconhecimento visual de palavras isoladas. Este processo requer da criança e das professoras 3 anos em média de trabalho duro. No domínio 4, o autor aborda a afirmação de que o construtivismo ignora as restrições à aprendizagem impostas pela arquitetura cognitiva humana. O autor explica que quando temos um problema, a memória de trabalho é ativada e inicia-se uma busca pela solução na memória de longo prazo. Quando não existe uma solução disponível na memória de longo prazo que possa ser automaticamente ativada, inicia-se uma busca pela solução no ambiente. É apenas quando a busca na memória de longo prazo e no ambiente é infrutífera que os humanos se põem a pensar. O autor diz que o ato de pensar é trabalhoso, exige energia e nossa capacidade. A motivação que nos mantém pensantes é a fonte que mantém a memória de trabalho ligada. Por isso, ficamos felizes sempre que podemos funcionar no piloto automático, sempre que conseguimos resolver um problema sem precisar pensar. O autor diz: a aprendizagem depende de um equilíbrio entre compreender e decorar. A decoreba não pode ser menosprezada. Apenas compreender sem incorporar nova informação à memória de longo prazo não resulta em aprendizagem. A instrução minimalista não dá resultados, pois, ao provar certas informações cruciais da criança para que ela faça uma busca sozinha, ela se vê forçada a dividir recursos cognitivos entre buscar a solução do problema e a memorização.
O resultado final é que, quando a solução para o problema é encontrada às custas de muito esforço e tentativa e erro, a aprendizagem se torna menos eficiente do ponto de vista de modificação estrutural na memória de longo prazo. O autor coloca um questionamento. Será que um modo mais eficiente de transmitir o legado cultural de uma geração para outra é esperar que cada indivíduo reinvente a roda por sua conta? Ou será que os educadores não poderiam facilitar a vida das crianças, ensinando-lhes da melhor maneira possível o que eles próprios já sabem e assim liberando espaço de processamento para a descoberta do que ainda não se sabe? O construtivismo não leva em conta as características individuais dos estudantes, né? Diferentemente das experiências, que na maioria das vezes não são individuais, principalmente dentro do ambiente escolar, a aprendizagem lida com particularidades que determinam a sua eficiência durante a trajetória do estudante. Os processos biológicos, eles possuem uma extensa variabilidade e múltiplas são as dimensões psicológicas variáveis que afetam a aprendizagem escolar. Estudos de inteligência quantitativas comprovam que essa interação faz toda a diferença no processo. E essas mesmas pesquisas comprovam também que o desempenho escolar está mais ligado às relações e às características biológicas individuais do que as relacionadas à escola, à classe e às interações. A influência genética e a herdabilidade norteiam os comportamentos mais singulares. E os fatores ambientais, eles são divididos em dois. Os compartilhados, ou seja, aqueles que tornam os irmãos mais semelhantes entre si, e os não compartilhados, que são aqueles que tornam os irmãos mais diferentes entre si. Então são esses 4 aspectos listados aqui nesse slide que deveriam ser levados em consideração na hora de montar um cronograma de estudo e um método de avaliação. Bom, então além dos fatores genéticos, existem 3 resultados fundamentais da genética comportamental, ou seja, de acordo com o comportamento do indivíduo, isso pode mudar. A primeira é a herdabilidade, que tem a ver com o coeficiente que determina o grau de semelhança entre uma população, E aí ele diz que ele cresce e a influência do ambiente compartilhado diminui à medida que o indivíduo se desenvolve. Bom, então, quando ele se desenvolve, essa parte do ambiente compartilhado, ou seja, que é semelhante ao irmão, isso vai mudando de acordo com as suas experiências. A 2 é a influência do ambiente não compartilhado aumenta à medida que o tempo passa. Bom, então, como as semelhanças com seu irmão diminui quando você cresce, porque você está com comportamentos diferentes, as influências de ambiente não compartilhado, ou seja, aquele que diferencia um indivíduo do outro, ela tende a crescer, porque você tende a se colocar ali em espaços diferentes. E a terceira, existe uma correlação genético-ambiental, ou seja, determinadas características individuais, principalmente de personalidade, tornam o indivíduo mais exposto a determinados tipos de experiência. E isso está dentro da sala de aula. Então, de acordo com a sua personalidade, ele pode se colocar em determinados locais. Também é abordado no texto que os mesmos fatores genéticos e ambientais que influenciam o desenvolvimento típico de habilidades, elas também determinam os transtornos, E aqui nós listamos alguns transtornos colocados no texto que têm a ver com esses fatores genéticos e ambientais. Temperamentos e funções executivas, então transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno desafiador ou positivo, processamento fonológico, então transtorno de aquisição da linguagem oral, dislexia, senso numérico, descalculia, habilidades, coordenação motora e as habilidades sociais são questões de fatores genéticos e ambientais que influenciam o desenvolvimento do estudante. E dentro do construtivismo, essas ideias não são levadas em consideração. Então, ignorando as diferenças individuais, a aprendizagem ela se torna colaborativa. E uma parte do texto que eu achei muito interessante colocar aqui para vocês é esse questionamento. Por que simplesmente não ensinar as coisas para as crianças que apresentam dificuldade, poupando-lhes trabalho e o constrangimento do fracasso em aprender por conta própria ou na interação com os colegas? Colega dos quais as crianças com dificuldade são frequentemente as vítimas de bullying. O texto ele segue com uma problematização de educação e currículo, ligando ao tema da individualidade que não é levada em consideração dentro do construtivismo. Um fato histórico muito importante para a gente entender um pouquinho isso é a universalização da educação escolar na virada do século XIX para o XX,
onde as turmas elas foram segregadas e os alunos foram divididos conforme a idade, sem ser levado em conta esses fatores genéticos e as dificuldades que alguns alunos apresentavam. A forma de remédio que eles apresentam seriam a avaliação do desempenho constante, então o aluno seria colocado ali em métodos de avaliação para ver se ele estava conseguindo se desenvolver, e a individualização do currículo, o que também é muito difícil, uma vez que as turmas estão cada vez mais cheias. Na perspectiva construtivista, a diversidade individual é solenemente ignorada. Caso fosse considerada, o ensino se tornaria uma missão impossível, uma vez que o construtivismo não está equipado com as necessidades de avaliação e planejamento curricular indispensáveis a um ensino individualizado. Em seguida, ele aborda um tema muito importante, que é a negligência das diferenças. Então, as pessoas que possuem algum tipo de transtorno, elas não são atendidas como deveriam ser atendidas para conseguir fazer a jornada escolar ser proveitosa, e a estruturação capitalista do saber, ela só se solidifica. Então as pessoas que possuem recurso para fazer com que essa jornada seja mais evolutiva conseguem, e aqueles que não possuem seguem sendo negligenciados. Indo para o final do texto, eles começam com uma discussão sobre a operacionalização do construtivismo. E eles dizem que eles não fornecem diretrizes claras quanto à forma como ele deve ser trabalhado em sala de aula. A diversidade de práticas é grande e sua falta de fundamentação psicológica patentes. Jekyll sugeriu que o construtivismo funciona como um corpo de doutrina relativamente frouxo, uma ideologia que serve para justificar as práticas em sala de aula dos professores. Práticas essas que são fundamentadas na intuição, convicções e experiências pessoais de cada professora. O construtivismo é tão grandioso, abrange tantas e tão diversas coisas, que às vezes fico pensando, será que ele não existe e nós podemos estar perdendo nosso tempo? Seguindo a discussão quanto à operacionalização do construtivismo em sala de aula, eu coloquei a experiência da professora, que foi uma parte muito importante do texto. Primeiro, ele fala da ausência da formação psicológica da professora, então ela não está habituada com essas questões e torna a sala de aula com um comportamento mais coercitivo, um comportamento mais agressivo perante as diferenças apresentadas ali pelos alunos, né? Então, questões disciplinares e práticas punitivas, elas fazem mais parte da sala de aula por conta da falta de embasamento, por conta da falta de operação. Os professores não sabem como operar esse tipo de sala de aula. O descompasso entre a teoria e a prática é basicamente isso. Não existe um embasamento dentro da realidade do que é a sala de aula hoje no Brasil. Caminhando para o final do texto, os autores eles continuam com uma discussão em relação à operacionalização e agora mais dentro do ambiente da escola. Eles dizem que o construtivismo está envolto por questões filosóficas e políticas bem embasadas, porém é um descuido muito grande com instrucional. Então não há instruções de como trabalhá-lo em sala de aula. Os temas são transversais, ou seja, eles são grandiosos e os professores acreditam que menos é mais. Ou seja, resgatar o objetivo inicial dos currículos e processos de aprendizagem sejam mais eficazes do que seguir um método onde não há instrumentos de trabalho. Práticas instrucionais e sua fundamentação psicológica deve ser levada em consideração, uma vez que conhecer a sala de aula é essencial para que haja resultados positivos para os estudantes. Muito obrigado pela atenção de todos. E esse é o nosso trabalho. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado.